Agora abrimos o quinto e último tópico da nossa lição, uma lição que vem apresentando Jesus a nós como um novo caminho, uma nova... Vamos buscar base, aqui. né? Um Sólida, vivo caminho, né? Um novo e Um vivo novo e caminho. vivo caminho. Jesus não é alguém que está nas sepulturas. Existe até alguém que diz assim, se você pesquisar pelo mundo, você vai encontrar a sepultura de Buda, Maomé, Confúcio e todos esses Sócrates, demais líderes religiosos ou sábios, né? Pessoas, filósofos do passado, enfim, encontraremos. Talvez não, porque muito se perdeu ao longo dos séculos, mas o pó deles está em algum lugar na imensidão desse planeta. Mas nós jamais encontraremos os ossos de Jesus. Jamais encontraremos o pó dos restos de Cristo, porque Ele ressuscitou. Não está mais neste mundo. Mas Jesus ressuscitou e Ele agora continua a sua missão dentro do plano da redenção. A missão de Cristo dentro do plano da redenção não era apenas viver, morrer e ressuscitar neste mundo. Existia algo mais e este algo mais nós vamos ver um pouco nesse quinto tópico, quando nos apresenta sobre o ministério celestial. Aonde a fé em um Salvador vivo nos leva, irmão William? Então, irmão Luzerley, aqui, se nós realmente temos fé em um Salvador vivo, vai nos levar a entendermos que nós temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, no tempo de Moisés, quando eles estavam peregrinando no deserto, Deus agora deu instruções claras para Moisés ele fazer um santuário. E ele deu agora com todos os detalhes, né, os materiais, com uma precisão muito grande. Mas tudo isso era apenas uma sombra, era apenas uma réplica, podemos dizer assim, do verdadeiro santuário celestial que está nos céus. Né? Então, a nossa fé em Cristo é de um Salvador vivo, né? Um Salvador que tem poder sobre a morte, nos faz entender que nós temos um sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós e é alguém vivo, né? Como o Monzulei citou aqui, várias pessoas aí, grandes filósofos, pessoas, né, que morreram e nós não encontramos isso em Jesus. A sepultura dele está vazia e ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, que está totalmente ligada aqui ao tema um novo e vivo caminho. Ele é o próprio caminho. Exato. Então a certeza que nós temos é que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote que está no céu intercedendo por nós. Exatamente. E a ressurreição de Jesus foi algo tão forte que aqueles discípulos que nós vimos no tópico terceiro, que ficaram desmotivados, desanimados e quase que se... Ficaram apagados, né? Após a morte de Cristo, quando eles encontram com Jesus e agora tem a prova de que é Cristo ressuscitado, daí não teve quem segurasse eles, né? Exatamente. Eles pregaram em Jerusalém, pregaram por tudo quanto é lugar. O mundo a perseguição vinha atrás deles, apedrejava e, enfim, eles enfrentaram tudo porque eles sabiam o que eles estavam fazendo, em quem eles criam, qual era o fundamento da firme, fé deles, né? A base para eles fazerem o trabalho, né, que fizeram. Então, até diz a nota assim, olha, os discípulos não desconfiavam mais do futuro. Sabiam que Jesus estava no céu e que continuava sendo objeto da simpatia deles. Então, eles viram Jesus na terra e depois depois de 40 dias da sua ressurreição, Jesus ascende aos céus. Então, eles sabiam que Jesus estava lá no céu e continuava sendo objeto da simpatia dele. Sabiam que tinham um amigo junto ao trono de Deus e estavam ansiosos para apresentar seus pedidos ao Pai em nome de Jesus. Uma certeza que eles tiveram. Uma certeza que precisamos ter. Muitas vezes, a base da nossa fragilidade espiritual, da fragilidade do nosso relacionamento com Cristo e com Deus, é porque nós não temos de fato essa certeza. Cristo não tem sido de fato nosso amigo, não tem sido de fato o centro das nossas atenções, e aí tudo está fragilizado, né? Porque eu não estou fundamentando minha vida espiritual sobre Cristo,
mas em cima de incertezas, de dúvidas, de problemas. E daí não tem como, de fato, avançar aí essa construção espiritual. Vamos à pergunta B. O que devemos fazer para que nossa consciência seja purificada da lembrança do pecado? Então, aqui, conforme o Evangelho de Mateus, aqui fala que e quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, nós devemos cair sobre a rocha que é Cristo. Cair sobre a rocha significa submetermos a Cristo, submetermos aos seus ensinamentos. E aqui, conforme em Hebreus também, vem trazendo que Deus ele quer fazer um concerto conosco, através da nova aliança, que o antigo concerto era apenas baseado, em regras, fundamentos, e algo mais assim estrito, apenas na letra da lei. Mas Deus ele não quer apenas uma exterioridade, algo formal. Ele quer algo vindo do nosso coração, algo realmente vindo, do nosso coração. E aqui fala: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Então Deus ele quer que a lei esteja no nosso coração. E nós vamos dizer, como está em Salmos: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Então ele quer que nós participemos da nova aliança. E aqui o texto continua dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, através da morte de Cristo, aqui, irmãos, nós entendemos que um novo caminho foi aberto, O véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo, e agora o santo para o santíssimo não havia mais essa divisão. E agora nós podemos, através do novo e vivo caminho, chegar até ao Pai, através de Jesus Cristo, que está intercedendo por nós no santuário. Então nós podemos ir diretamente ao Pai. E aqui fala o que devemos fazer para a nossa consciência ser purificada. Aqui fala na nota que assim quando nós cometemos um pecado, nós precisamos o quê? Fugir em direção ao trono da graça e contar tudo a Jesus. Não devemos ficar encher de tristeza, mas precisamos confessar e irmos até Jesus Cristo. E Ele confessará agora diante do Pai. Muito bem. Então, existem dois aspectos, Um é o aspecto da renovação do nosso entendimento, da purificação do nossa alma. Nosso coração. No entanto, enquanto estamos nesta vida, pode surgir situações onde escorregamos e caímos. Sim. E o fato de escorregar e cair não deve trazer sobre nós o desespero. Sim. Mas, pelo contrário, despertar em nós a necessidade de voltar a Cristo o quanto antes. Sim. Então, logo percebamos o pecado, devemos correr a Cristo, suplicando perdão, e Ele nos ajudará, Nos perdoará. Exatamente. E a última pergunta da lição: por que foi necessário nosso Salvador ter vindo primeiro como um ser humano aqui na Terra? Por que Ele já não veio para esse mundo como alguém já em idade adulta? Sim. E só passava ali pela semana, Ali a chamada Semana Santa, É. Os últimos episódios, sendo julgado, maltratado e morto, ressuscitava e ia para o céu. Por que teve que viver uma vida de aproximadamente 33 anos, passando por uma série de situações? Qual o sentido disso? Então, irmão Luzilei, o sentido é que Jesus, ele veio para passar pelas mesmas situações que nós passamos hoje, Ele veio, foi encarnado, nasceu como criança, passou dificuldades, passou angústias, teve o período da sua adolescência, da sua juventude, da fase adulta, e ele agora passou por angústias, passou por privações, tudo que nós hoje passamos, Jesus ele passou e muito mais, E tudo isso, aqui conforme o texto, ele deveria ser semelhante em tudo aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Então, para se qualificar ao ofício do sumo sacerdote, para oficiar para a raça humana, ele deveria se identificar com a raça humana. Ele deveria vir aqui a este mundo,
agora viver a vida de um ser humano, para ele agora se identificar com a raça humana, para ele poder ser o sumo sacerdote, porque ele sabe das fraquezas, ele sabe de como o ser humano, né, se porta ou se comporta nas várias áreas da vida. Muito bem. Então, ele conhece tudo de nós e é por isso que ele pode nos socorrer. Muito bem. William, em vista de tudo que nós estudamos hoje, que apelo você gostaria de dirigir aos nossos internautas como uma lição, assim, de repente, principal que precisa ficar gravada na nossa mente e levar para a vida e viver isso? Eu achei muito interessante, irmão Lusley, ali o começo da lição, que fala que nós precisamos contemplar constantemente ao Senhor com os olhos da fé. E aí fala que ele vai se revelar de uma maneira extraordinária, né? Aqueles que estão famintos e sedentos, Deus vai alimentar. Ele é o pão da vida, né? E a parte do terceiro tópico, nós falamos sobre a crise, a grande crise, né? Aquela grande crise que aconteceu provou o que estava no coração daquelas pessoas que estavam buscando a Jesus apenas por milagres, né? Eles estavam indo a Jesus apenas por interesse, né? Elas queriam ser alimentadas, elas queriam receber os benefícios, elas queriam que Jesus liderasse uma grande revolução contra Roma, mas Jesus não satisfez nada. Ele fez aquela afirmação, né, que aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, ele fez essa grande afirmação que acabou vindo essa grande crise. E no texto inspirado, desejado, fala que Jesus ele provocou essa crise para mostrar para os 12 discípulos que eles deveriam se manter firmes, porque haveria provas muito maiores, né? O Getsemane, Jesus ali, né, no grande julgamento e a crucifixão. Então Jesus provocou essa crise e eles se foram. E nós precisamos, né, os nossos internautas que estão aqui nos assistindo, que possamos firmar a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo, né? Não, a nossa fé não deve estar baseada em milagres, né, em coisas sobrenaturais que o inimigo também pode fazer, mas a nossa fé precisa estar baseada em Cristo. E ele abriu um novo e vivo caminho. Hoje nós temos o privilégio de irmos a Cristo, de confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, se houvermos alguma falha, se deslizarmos, se pecarmos, vamos até Cristo e ele vai interceder por nós, ele está ainda intercedendo e nós precisamos aproveitar esses momentos de graça para irmos a Cristo. Muito bem. Obrigado, William. E foi uma lição muito especial que o Senhor nos mandou, que possamos refletir bastante sobre isso e viver esses ensinamentos, né? Vamos tomar posse dessa rocha, desse firme fundamento. Oi, apareci aqui no final do estudo de vocês para poder fazer um convite muito especial. Você conhece o canal Timotinho? Timotinho de Timóteo? Não conhece? É um canal exclusivo para estudo das crianças. As crianças podem estudar as suas lições todos os dias. Nós estamos com atividades respondendo junto com elas, para que elas possam estudar a lição com alegria, né? E responder todas as lições. Assim como vocês fazem também o estudo da lição dos adultos, nós temos o estudo da lição dos infantis. Então, se você não conhece, corre lá, procura lá no YouTube, canal Timotinho. E aí você se inscreve, dá seu like, assiste os nossos vídeos e também tem o convite que vocês podem fazer para os sobrinhos, netos, filhos, mostrando que eles têm agora um conteúdo cristão para estudar a lição e assim vocês podem ficar tranquilos que eles estão fazendo uma coisa muito boa, né? Então eu convido você, eu aguardo você lá, que você possa se inscrever. Tchau, tchau!